Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Museu de Zoologia da Unesc. Um podcast feito carinho para vocês que gostam e se interessam em conhecer mais sobre o fantástico mundo dos animais. E hoje nós vamos falar sobre os morcegos. Sim, esses animais que ao longo da história estão envoltos sempre em crenças místicas. A própria literatura, os filmes envolvem esses animais, né? Em filmes de bruxarias, de vampiros, causando pânico, né? E comprometendo vamos dizer assim, comprometendo a moral desses animais, né? Mas será que, como devemos reagir frente a esses animais? Será que devemos temê-los? Até que ponto? Quem vai elucidar essas questões e muitas outras nesse podcast é o professor Fernando Carvalho. Ele que é um pesquisador, doutor em zoologia, coordenador do nosso curso de Ciências Biológicas e que eu vou dizer para vocês, eu tenho o maior prazer em estar com ele nesse podcast, sabem por quê? Porque aluno meu foi no curso de Ciências e eu tenho muito orgulho de ver todo o sucesso alcançado por ele até hoje. E também lembrando, né, Fernando, daqueles momentos que a gente trabalhava juntos no museu, né, do descarne de baleias, no litoral catarinense, e hoje ver todo o teu sucesso frente às tuas pesquisas, né, renome nacional e para a universidade. Seja muito bem-vindo, Fernando, nesse podcast. Olá, professora. Bom, depois dessa apresentação fica até difícil, né, começar e falar um pouquinho sobre os morcegos, mas sim, né, somos cria da casa, somos cria do museu, da universidade, e ao longo dessa trajetória a gente conseguiu fazer um caminho de pesquisas, um caminho traçando, né, pesquisas, conservação, e com os morcegos, que é o grupo que a gente vai conversar um pouquinho essa tarde. Vamos começar, Fernando, falando sobre uma característica geral. Vamos caracterizar quem são esses animais dentro de uma área biológica e dentro de uma linguagem acessível para um público em geral. Quem são os morcegos, afinal? Bom, os morcegos são os únicos mamíferos, né? Então eles são nossos parentes evolutivos, que eles desenvolveram a capacidade de voo. Então são os únicos mamíferos que têm um voo ativo, né? Um voo que tem aí uma característica de gerar uma propulsão, de gerar uma força. Outra característica que os morcegos têm é que, né, eles não são animais cegos, o que todo mundo imagina, que os morcegos sejam cegos, mas isso não é verdade também. Isso é uma curiosidade interessante, né? Todo mundo associa os morcegos a um animal cego, que não tem visão, mas não, eles enxergam bem. Inclusive, algumas espécies enxergam colorido também. Então, essa também é uma característica importante de a gente comentar sobre os morcegos. E outra característica importante é que todo mundo associa um hábito de se alimentar somente de sangue, né? E dentro do grupo nós temos uma diversidade muito grande de hábitos alimentares. Então, significa que esses animais consomem de tudo, frutas, insetos, pólen. Então, temos uma grande diversidade também de itens que são consumidos por eles. Mais ou menos, Fernando, quantas espécies, a gente mais ou menos calcula o quê? Mais de 1.000 espécies no globo terrestre de morcegos? Atualmente, os dados, né, mais precisos sobre os morcegos, eles datam aí de 1.431 espécies descritas. Certo. Só que esse número todo ano é atualizado. São descritas novas espécies. E no Brasil, como é que se configura essa lista? Essa lista, oficialmente, ela é organizada pela Sociedade Brasileira de Estudos de Quirópteros e são 181 espécies registradas dentro do Brasil. E dentre essas espécies, seriam algumas delas com alguma representação, vamos dizer assim, com algum risco, sendo algumas espécies potencialmente hematófagas, né? Que seriam aquelas que se alimentariam potencialmente de sangue e que trariam algum tipo de dano na agropecuária ou até para o homem? Então, quando a gente fala em morcegos, né, a associação com morcegos hematófagos, essas espécies que se alimentam de sangue, ela é frequente. Mas dentre essas 1.400 espécies, aproximadamente, somente 3 realmente se alimentam de sangue. As outras consomem outros alimentos. E no Brasil a gente tem essas três espécies. E aqui na nossa região, Fernando,
nossa região, estado de Santa Catarina, mais precisamente a nossa região? Bom, nós em Santa Catarina hoje nós temos 52 espécies confirmadas com ocorrência no estado. Dentre estas, 2 são hematófagas. Porém, a gente imagina que uma terceira também ocorra, né? Porque ela tem ocorrência no Paraná e no Rio Grande do Sul. Então, muito provavelmente ela está aqui em Santa Catarina, a gente só não encontrou ela ainda. Mas temos essa característica. E quando a gente fala em impacto, né, em risco, essas espécies hematófagas elas têm uma relação direta com a criação de gado. Porque o hábito alimentar deles é preferencialmente sangue. E a gente tem que lembrar também, conforme foi aumentando esse rebanho bovino, a gente foi invadindo os ambientes naturais, esses morcegos acabaram se adaptando também ao consumo de sangue de boi, de vaca, de cavalo. Com certeza. Então nós temos essa interação entre morcegos e humanos, entre morcegos e criação de gado. E essa questão, Fernando, essa aproximação muitas vezes em áreas urbanas, né? E que as pessoas às vezes recebem a visita de um morcego no meio da sala em um determinado momento. E aí a pessoa diz assim, o que fazer para retirar esse morcego, né? Mediante primeiro a pessoa fica, arredia o animal, fica com medo do animal. Né? Segundo, como retirar esse animal sem causar dano a ele, né? Até porque ele é um animal silvestre e a gente não pode pegar a vassoura e ir simplesmente machucando esse animal. Ao mesmo tempo, também de preservar a questão, por quê? As pessoas se perguntam, morcegos mordem? Mordem e desmordem doído, né? Mas quando eu falo em morcegos, as pessoas têm uma percepção de que os morcegos só estão no meio da floresta, só estão num local muito distante. Porém, dentro das cidades, os morcegos são um grupo de mamífero mais abundante. Então, todos nós estamos próximos aos morcegos dentro das cidades. Então, é comum encontrar eles em vários locais, inclusive quando eles adentram as residências perdidos, né? Porque eles também não estão ocupando aquele local por desejar. Por desejar. Eles imaginam, vou entrar dentro de uma sala porque eu vou dar um susto em alguém. Mas isso acontece e aí as principais medidas que a gente tem que ter, né? Viu um morcego voando dentro de casa, né? O que fazer? Calma, não precisa entrar em desespero. Abram, né, as janelas, as portas, apaguem as luzes, porque ele vai se sentir muito mais confortável e ele vai começar a procurar um local para sair desse espaço. Então você deixa ele ali uns 15 minutos, uma meia hora, depois liga as luzes e vê se realmente o morcego saiu. Mas não esqueçam de conferir atrás da janela, né, atrás da cortina, do ar-condicionado, que ele pode estar descansando ali. Então, se ele saiu, fecha a janela e tudo certo. Se o morcego não saiu por livre e espontânea vontade, digamos assim, nós podemos retirar ele manualmente, mas aí com muitos cuidados, porque os morcegos, se eles se sentirem ameaçados, quando a gente for capturar eles, quando a gente for fazer uma contenção, eles vão morder. Né? E aí aconteceu a mordida. O que fazer? Primeira coisa, lava com água e sabão, água corrente, para tirar qualquer bactéria, risco de infecção, e procure um posto médico para fazer o tratamento pós-exposição para o vírus rábico, porque todo morcego, assim como todo mamífero, é um potencial transmissor da raiva. Então, se um gato morde, a gente tem que ir no posto de saúde. Se um cachorro morde, a mesma coisa. Se um morcego morder, é o mesmo procedimento. Então, não difere de outros mamíferos. Então, houve essa mordida, lava, vai para um posto de saúde e faz o tratamento pós-exposição. E tudo certo, segue a vida. E se for tentar capturar ele, o que a gente não indica, mas se for uma ação necessária, usando aquelas luvas de raspa de couro, que são utilizadas na construção, que evita que o animal morda realmente a pessoa, ou pode usar também um pano muito grosso, coloca sobre o animal e coloca ele na parte externa da casa. Deixa ele destampado e ele vai seguir o seu caminho. Fernando, e sobre doenças, né? Falamos em mordidas, até arranhões, né? Muitas vezes podem ocorrer. Que tipo de doenças são comuns, né? Serem transmitidas por morcegos? Bom, a gente passou por um período de pandêmico, né, onde os morcegos eles estiveram em evidência, principalmente pela Covid. Nós não temos a confirmação exata se o vírus causador da Covid ele veio dos morcegos, mas ele teve uma passagem, digamos assim, por esse grupo, mas outras doenças elas são potencialmente transmitidas também pelos morcegos. A raiva é a principal delas, né?
assim como outros mamíferos também, mas nós temos várias doenças associadas com fungos, com as fezes dos morcegos. A gente tem várias doenças associadas à transmissão através de secreções, sejam elas, né, a urina, a saliva dos morcegos. Então, assim como outro animal silvestre, a gente tem que ter alguns cuidados associados aos morcegos, sim. Mas hoje, para a saúde pública, para nossa, né, digamos assim, para o nosso... para a nossa realidade, a raiva é a principal delas. E aí é aconselhável sempre, né? Vacinação de animais domésticos, onde eu tenho incidência de morcegos, vacinação de pessoas, caso tenham contato direto com os morcegos, com arranhões, com mordidas. Então, esses procedimentos sempre evitam em quase 100% dos casos o desenvolvimento dessas doenças. Então, nós temos formas de tratar ou de prevenir essa exposição a uma doença, mas, né, desde que feito da forma correta. A gente falou o caso de uma eventual visita de um indivíduo, né? Sim. Mas a gente sabe que, às vezes, encontram-se no telhado das casas, assim, coabitando, né? Alguns inúmeros indivíduos. E aí, Fernando, a gente sabe também que o morcego, ele, por lei federal, ele é protegido. Ele é um né? animal protegido. E que matar um morcego é um crime ambiental. Também. E como proceder, o que se deve fazer, né, quando a gente se depara ou alguém liga pedindo alguma informação a respeito desse tipo de situação? Essa é a principal situação que eu enfrento no meu dia a dia, né? Quando eu digo que eu trabalho com morcego, a primeira frase que vem é: lá em casa tem, e o que eu faço para tirar eles da minha casa? Eu sempre recomendo a seguinte, né, vejo a seguinte situação. Bom, por que a gente tem casos em que o manejo dos morcegos é indicado e outros não? Quando eu tenho o contato direto das pessoas com fezes, com urina, né, ou se os morcegos adentram muito na residência com animais domésticos, é um caso onde a gente precisa fazer um manejo desses morcegos. Agora, se não tiver uma situação de risco, os morcegos eles podem conviver com as pessoas no telhado de uma forma muito harmônica. Basta a gente dizer que um único morcego desse que está lá no telhado, que geralmente come só insetos, ele vai comer por noite em torno de 100, 150, 200 mosquitos. E esse grupo de morcegos que vive, né, nos telhados, geralmente são grupos grandes. Então, são 10, 15, 20, 30 mil morcegos num telhado. Então, você multiplica pela quantidade de mosquito, eles prestam um serviço de controle biológico muito grande. Muito grande. Então, nessa situação, eu adoraria ter uma colônia de morcegos em cima do meu telhado. Mas, se for precisar que o manejo seja necessário, né, a gente tem que lembrar que o uso de venenos não funciona, o uso de cola não funciona, o uso do que o pessoal chama de passarinheira, como o próprio nome já diz, ela impede a entrada de passarinhos e não de morcegos. Então, tem algumas situações que às vezes facilitam a ocorrência dos morcegos em áreas urbanas. E os telhados são uma destas. Só que, quando a gente tem que fazer um manejo, aí tem que procurar uma pessoa especializada, uma pessoa que entenda fazer a remoção por exclusão, que é você vedar todas as entradas onde potencialmente ele poderia estar acessando o telhado e manter a entrada que eles fazem uso. Então, a gente sabe que os morcegos usam, né? Entra e sai toda noite. E aí a gente faz um processo de fechamento durante o dia, abre durante a noite. Os animais saem, você antes de dormir vai lá e fecha aquela entrada. Os animais que estão fora não entram. E isso vai sendo feito ao longo de um mês e pouco. O período mais indicado para a gente fazer isso é no inverno. Por que no inverno? Porque não tem os filhotes. Então, os morcegos se reproduzem ali, começando agora no finalzinho de julho, agosto, e vão até abril. Então, é um período onde os filhotes estão sendo criados. E, obviamente, nesse período não é um bom, né, tempo para que a gente faça o manejo dos morcegos. Então, no inverno é o período onde essa atividade ela deve ser executada. Mas, de novo, por alguém que saiba, que conheça e que saiba o que está fazendo com os morcegos. Perfeito. Fernando, a respeito da importância ecológica, esses animais, a gente sabe, né, da importância que eles têm como produtores, vamos dizer assim, jardineiros das florestas, né, jardineiros.
muita gente não sabe que a maior parte das frutas que se alimentamos nesse dia, por exemplo, foram polinizados, né, por morcegos. Fala um pouquinho para nós sobre a importância, porque essa imagem negativa que se criou, e ainda que não conseguimos desconstruir da sociedade, né, por eles não serem, vamos dizer assim, esteticamente bonitos em relação a outros animais, muito embora eu creio que o teu conceito de beleza para eles é totalmente outro, né? Os apaixonados por morcegos. Mas, enfim, de uma maneira geral, a grosso modo falando, a gente percebe que a maioria das pessoas tem um certo repúdio, assim como com aranhas, escorpiões. Ficou, né, meio que esses animais marcados por alguma ideia, né, que causa esse tipo de afastamento entre o homem e eles. Até no âmbito afetivo, né? Tu não quer uma proximidade, tu quer, certo, de distanciamento. Sim. Mas, assim, o grau de importância ecológica é muito grande desses animais. E talvez isso é que a gente precise sempre reforçar de forma muito positiva, né? Claro. Fala um pouco para nós, Fernando, sobre a importância desses animais pro equilíbrio e para a saúde do nosso ambiente. Todos os animais, eles possuem uma função, né, uma função ecológica. Eles desempenham um papel dentro do ecossistema e esse papel mantém o ecossistema funcionando de uma forma saudável. Isso não é diferente com os morcegos. Então, nós temos morcegos que consomem os insetos, que controlam a população desses animais, então dos vetores de doença. Nós temos morcegos que dispersam sementes e fazem realmente uma semeadura dentro dos ambientes florestais. Por exemplo, nós temos um projeto de pesquisa que é avaliar a dieta de morcegos. E em 3 anos, nós contabilizamos mais de 120 mil sementes dispersas por morcegos. Então, só os morcegos contribuíram com uma chuva de semente de 120 mil. Nós temos polinização. Todo mundo, né, gosta da banana no café da manhã, consome banana. E os morcegos, eles polinizam as bananeiras. Então, se nós estamos usando as bananas como nosso alimento, a gente deve uma parte em função dos serviços dos morcegos. Todo mundo gosta, né, no final de semana, quando sai, tomar um pouquinho de tequila. A planta que é produzida a tequila, ou que origina a tequila, é polinizada também pelos morcegos. Então, no final de semana, quando a gente está tomando a nossa tequila, a gente também deve agradecer a esses animais. Lembrar da importância dos morcegos. Todo mundo que já tomou Bacardi também já viu o rótulo, né, que é um morceguinho. Então, a gente tem uma associação das plantas que são produzidas ou que são feitas, né, a bebida, com relação aos morcegos. Bacana, então, a gente tem várias interações que as pessoas desconhecem, mas que aproximam as pessoas, né, a nossa sociedade aos morcegos. E vale lembrar que outras culturas têm os morcegos como sendo deuses, né? E aí eles têm uma visão totalmente diferente da nossa e todo mundo quer uma proximidade maior com os morcegos. Então tem algumas culturas japonesas, tem alguma cultura dos maias que tem uma proximidade muito grande com os morcegos. Então, talvez isso seja uma forma da gente trabalhar e aproximar as pessoas dos morcegos. Bacana, isso é muito bacana, até o ponto que a gente vê, imaginar um mundo sem morcegos, né? É difícil. Difícil, porque as florestas, sem esses dispersores de sementes, sem a polinização, muitas árvores, muitas plantas não existiriam, né? Nos Estados Unidos, professor, tem um exemplo muito emblemático que nos anos 80, os fazendeiros resolveram retirar os celeiros, porque existiam muitos morcegos dentro dos celeiros. Então, eles tinham aquelas áreas de plantações e os celeiros eram os locais onde os morcegos ficavam. E aí, por cultura também, se tirou os celeiros porque não se queriam os morcegos ali. 2 anos depois, ou alguns anos depois, começou a se ver que a incidência de pestes agrícolas, de insetos, começou a aumentar, e aumentar exponencialmente, e não conseguiu mais se dar conta desses insetos. Quando foi se estudar quais eram esses insetos, eram os insetos que serviam de comida para os morcegos.
E aí se fez uma política totalmente contrária de trazer novamente os morcegos para controlar essas populações desses insetos, e com isso os fazendeiros conseguiam diminuir a quantidade de pesticidas utilizável, conseguiam reduzir o custo de produção daquela produção. Então os morcegos agora eles são os mocinhos daquela produção. Os papéis se inverteram. E não mais os vilões. Então em vários locais do mundo a gente tem uma percepção diferente de morcegos, né? O conhecimento é tudo, né, Fernando? É tudo. Nesse aspecto, a falta do conhecimento nos leva a pecar de maneira assim... A desconsiderar o que a gente não conhece. É verdade. E falando um pouquinho de predação, a gente está falando... se os morcegos não existissem, quais são as ameaças hoje para os morcegos de uma maneira geral? Primeiro, os predadores naturais. Quem consome morcego? Quem usa morcego como comida, Isso. né? Gambá, né? Os nossos gambás utilizam morcegos como comida. Os cachorros consomem morcegos. Gatos, tanto doméstico quanto silvestres, são predadores assíduos de morcegos. Por isso também a importância de se vacinar animais domésticos, né? Serpentes consomem morcegos. Jacaré consome morcego. Outros morcegos consomem morcego também. Então, assim, são vários animais que consomem os morcegos como alimento. E as principais ameaças, né, para os morcegos. Hoje, obviamente, assim como outros grupos animais, a perda de área florestal impacta esse grupo. Poluição de corpo d'água por metal pesado, a gente já sabe que impacta também. Áreas de mineração. A gente já sabe que doenças transmitidas de outros animais para os morcegos, fungos, né? Tem uma doença que é do nariz branco, que afetou principalmente morcegos da América do Norte, causou extinções locais de várias populações. Então a gente tem muitas ameaças associadas. O não conhecimento, né? O desconhecimento dos morcegos. Eu acho que esse é um impacto importante, muito, né? As pessoas não conhecem os morcegos e querem acabar com os morcegos de qualquer forma. E tem várias espécies que são ameaçadas de extinção e que ocorrem numa área em específico. E aí quando você entra numa caverna, quando você tem uma construção e você mata todos os morcegos que estão ali, você pode estar tendo um impacto sobre populações muito pequenas de morcegos e de uma espécie que tem um serviço, que presta um serviço ecológico muito importante. Então, a gente tem várias causas de perda de biodiversidade para os morcegos. No cerrado, expansão da fronteira agrícola. Então, assim, todas aquelas causas que nós aprendemos lá na escola de que impactam a biodiversidade, elas impactam os morcegos também. Né? E claro, o desconhecimento acho que é uma das principais ameaças também para esse grupo. Fernando, nosso podcast está chegando ao fim e eu gostaria agora uma curiosidade assim meio que particular, né? Ixi. O que te levou a pesquisar morcegos, né? O que te levou a esse específico grupo animal? O Batman, não, tô brincando. Não foi o Batman? Mas, quando criança, eu sempre morei num sítio e eu convivia com os morcegos numa estrutura, né, numa estufa. E eu tinha muita curiosidade em saber por que eles ficavam de cabeça para baixo e como é que eles voavam. E aí comecei a observar esses bichos e sempre gostei muito deles. E quando eu comecei no curso de graduação, já comecei com o intuito de estudar os morcegos. Então, eu consegui, na minha graduação, trabalhar com os morcegos, depois fiz o meu mestrado novamente com os morcegos, fiz o meu doutorado novamente com os morcegos, por essa curiosidade, por esse encanto, por esses animais que as pessoas não veem, mas estão ali, são os únicos mamíferos que voam, todo mundo imagina que são só pretos, e eles não são só pretos, tem morcego branco, amarelo, então tem uma variedade muito grande, e isso me encanta, isso me fascina. E é o grupo que hoje eu tenho maior curiosidade sobre. Obrigada, Fernando. Muito obrigada por ter compartilhado, né, teus conhecimentos. Imagina. Que seja o primeiro de muitos, que falar de morcegos não se resume em tão pouco tempo, né? Não. Mas que seja o primeiro de vários podcasts a respeito desses animais, tirar dúvidas, conhecer muito mais a respeito. Sempre um prazer. Mais uma vez, obrigada, professor Fernando, e a vocês que nos acompanharam até aqui. Na próxima semana, teremos mais podcast do Museu de Zoologia da Unesc. Até lá!